Seja muito bem-vindo a essa aula, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Você vai aprender de uma vez por todas como entender esse texto, o que esse texto significa, como realmente interpretar esse texto de uma forma que você não fique confuso e nem as pessoas que vão ouvir os seus estudos, suas pregações, fiquem também um pouco ali, né, confusos sem entender a mensagem. Então, Mateus 25, gente, é uma parábola. O que é uma parábola? Parábola é uma história que traz alguma lição, alguma verdade. Jesus pregava por parábolas porque ele queria trazer histórias que traziam lições profundas para a vida das pessoas que ouviam as suas pregações. Então, as parábolas, elas são uma comparação. É Jesus contando uma história para comparar com algo, para ensinar algo a respeito daquela história. Quando você entende isso, você percebe que a parábola ela é nada mais do que simbologias que vão trazer grandes ensinos para a nossa vida. Ah, irmão Vitor, mas já li muitas vezes a parábola das 10 virgens e não entendo, já ouvi muitas pregações, mas não entendo o que realmente quer dizer isso. Para você entender a parábola, você precisa de algo chamado contexto. Tá? Contexto. O que é o contexto? O que é o contexto? Deixa eu colocar aqui. Você precisa entender algo chamado contexto. Contexto histórico. O que é isso, irmão Vitor? Histórico-cultural. Esse contexto é o que vai fazer você entrar na mensagem. Por que você não entende a parábola das 10 virgens? Porque você precisa entender sobre o casamento judaico. Se você não entender as três fases do casamento judaico, você nunca vai entender essa parábola, porque Jesus pregou dentro dessa cultura. É a mesma coisa que eu falar para você assim, né? Aqui no Brasil, exemplo, tem a cultura, que eu não gosto, tá? Só estou dando um exemplo, do samba, do carnaval. Em outros países, eles nem entendem o que é isso, porque não faz parte da cultura deles. A mesma coisa é essa passagem das 10 virgens. Se você não entender a cultura judaica, o casamento judaico, você nunca vai entender essa passagem, mas fique tranquilo que nessa aula aqui, você vai aprender de verdade como compreender essa passagem das 10 virgens. Antes da gente entrar na explicação versículo por versículo, eu quero explicar para você as três fases do casamento. A primeira fase, presta atenção, a primeira fase do casamento, qual era? Era onde tinha um arranjo entre famílias. Ou seja, a sua família ia lá, os pais, né, conversavam com os outros pais de outra família e um prometia o filho para o outro. Ó, minha filha vai casar com teu filho, o teu filho casa com a minha filha, combinado? Ok. Então, isso acontecia ainda eles muito jovens, né? Muito cedo isso acontecia, ok? Essa era a primeira fase, então era um arranjo entre famílias. A segunda fase, gente, a segunda fase do casamento judaico era onde eles tinham já um noivado. Eles tinham um noivado formal, tá? Só que nesse noivado, eles não tinham nenhum relacionamento. Eles eram noivos, né? Eles já se consideravam ali como marido e mulher, mas eles não tinham ainda uma vida de marido e mulher. É igual aqui no Brasil, você está noivo, mas você está na casa dos seus pais. Ela está na casa dos pais dela, ok? O marido, nesse tempo, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que preparar uma casa. Ele tinha que preparar um lugar para ele morar com a sua esposa. Por isso Jesus disse, olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou preparar lugar para depois levar vocês para onde eu estou. Porque Jesus estava querendo dizer que naquele momento a igreja estava vivendo na segunda fase do casamento entre a igreja e o Cristo. Amém? Essa é a segunda fase, onde o esposo iria preparar no lugar para que houvesse, né, houvesse um lugar para eles poderem habitar. E a terceira fase do casamento judaico. A terceira fase é onde aconteciam as bodas do casamento. As bodas do casamento é onde acontece a parábola das 10 virgens. Foi aqui nesse estágio que Jesus prega a parábola das 10 virgens. Porque as bodas era o dia da festa, era o dia do casamento. A festa judaica poderia durar até mesmo, gente, 7 dias. Isso aconteceu lá na passagem de Sansão, quando ele se casa. O casamento de Sansão durou 7 dias, a festa de casamento dele. Tá?
Então é muito importante, meus irmãos, a gente entender isso. Quem aqui já entendeu as 3 fases do casamento judaico? Primeira fase, se você está entendendo, comenta aí. Estou entendendo, irmão Vitor. O arranjo entre famílias. Uma família prometia o filho para o outro. Segunda fase, o noivado, onde havia ali uma cerimônia formal, até, né, tinha ali uma formalidade, mas cada um ia para sua casa. E a terceira fase, onde acontecia o casamento em si, onde acontecia as bodas, a festa do casamento. Por isso que vai ter as bodas entre Cristo e a igreja, porque será a festa do casamento entre a igreja e Cristo. E esse dia irá chegar. Amém? Então, as bodas, o que acontecia nas bodas? Né? O marido, ele iria, né? Ele iria até o encontro da noiva. Amém? E aqui você vai entender agora, tá? Você vai entender agora por que aconteceu a parábola. Então, no casamento judaico, a noiva esperava pelo noivo em casa, enquanto ele preparava um lugar para eles viverem. Após esse período de compromisso formal, né, onde a noiva o noivo viria buscar a sua noiva, né, existia essa expectativa, aonde chegaria o tempo da festa, o tempo da consumação, né, da festa, do casamento, e o noivo poderia levar a sua esposa para casa. Tá? Agora a gente vai lá para Mateus 10, para Mateus 10 não, para Mateus 25, aonde nós vamos agora interpretar versículo por versículo, porque você já sabe quais são as 3 fases do casamento judaico. Amém? Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar a tela. Vamos lá? Olha só, Mateus 25, 1. Antes da gente começar a interpretação versículo por versículo, gente, abriu uma grande oportunidade para você que quer aprender a interpretar a Bíblia corretamente. Tá? A leitura raio-x, quem entrar na leitura raio-x vai ganhar um presente especial. Ok? Então, entra aqui no link abaixo do vídeo, o primeiro link está abaixo do vídeo, para você saber mais, não precisa ser agora, pode ser depois, tá bom? Para você saber mais sobre a leitura raio-x. Ok? Olha o texto. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então, Jesus está comparando o reino dos céus com 10 virgens, porque parábola é você comparar uma coisa com a outra. É você pegar coisas desse mundo para explicar as coisas celestiais, as coisas espirituais. É você pegar coisas desse mundo para trazer verdades profundas a respeito do reino. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas sairão ao encontro do esposo. Por que Jesus fala isso, gente? Porque na terceira fase do casamento judaico era onde tinha o cortejo nupcial, aonde as virgens, né, que eram amigas ou, né, estavam envolvidas ali com a questão do casamento, elas iam ao encontro do esposo para fazer esse cortejo. Só que como era noite, naquela época não tinha energia elétrica, como que eles andavam de noite? Com lâmpadas. E não sei se você já viu uma lâmpada. Você já viu uma lâmpada do tempo judaico? Você já viu? Porque a lâmpada, como que ela era? Ela era num formato assim, ó. Um formato assim. E na pontinha dela, é onde tinha um buraquinho, aonde ali eles colocavam fogo, né? E o azeite ia queimando ali e aquilo ficava aceso. Eu vou colocar uma foto aqui para você ver como que é uma lâmpada judaica, tá? Dos tempos de Jesus. Vou colocar aqui para você ver, que tem gente que talvez nunca viu. Olha só, isso aqui é uma lâmpada, ó. Isso aqui é uma lâmpada, essa aqui, ó. Ó. Isso aqui é uma lâmpada. Vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho, ó. Então aqui colocava azeite, aí aqui tinha como se fosse um cordão, uma cordinha, onde ia pegando fogo ali, né, molhado com azeite, olha só. E aí, isso ia, olha aqui, ó, isso ia queimando, tá, gente? Então é importante você conhecer para poder pregar com propriedade, né, aqui a lâmpada, aqui, ó. Olha só a lâmpada judaica, tá? Então, nesse texto aqui, queridos, nesse texto que a gente está vendo agora, aqui de Mateus 25, a gente já entendeu por que elas tinham lâmpadas.
Elas tinham lâmpadas porque elas tinham que caminhar à noite para encontrar o esposo. Olha que profético isso. Como você vai ter um encontro com Cristo, sendo que você não consegue caminhar no escuro? Tá entendendo como Jesus traz o sentido do casamento para um sentido espiritual? Jesus está falando de coisas espirituais através de um casamento. Ok? Presta atenção agora. O texto diz que 5 delas eram prudentes, 5 loucas. Por quê? 5 prudentes e loucas. Qual que é a diferença de uma ser louca e de outra ser prudente? Olha o texto. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. Quem são as loucas? As que não estavam preparadas, que não tinham azeite sobrando. Elas viviam assim, vamos, até onde der, deu, até onde tiver azeite, tem. Depois, se não tiver, elas dão um jeito. Elas não tinham prudência. Elas não tinham vigilância. Então, as loucas são aquelas que não vigiaram, porque elas não levaram azeite sobrando. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Está vendo que as prudentes são consideradas aqui pessoas vigilantes, pessoas que se preocupam, né, com o que vai acontecer depois. É nesse sentido que Jesus está querendo dizer que as prudentes são pessoas, meus irmãos, que estão preparados para poder encontrar com o esposo. Agora, olha o versículo 5. Versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. Por que todas tosquenejaram e adormeceram? Porque todos pecaram. Todos nós temos falhas. Todas as damas aqui, as virgens, todas elas dormiram. Nenhuma delas ficou sem dormir. Mas o texto diz que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair ao encontro. Alguém pregou isso. Olha aí vem o esposo. Ok? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha isso. Então aqui Jesus está querendo dizer o quê? Que aquelas pessoas que não estavam preparadas, elas não tinham mais azeite para poder andar em meio à escuridão. Meus irmãos, quantas pessoas já não têm mais a presença do Senhor para caminhar nesse mundo? Por falta de vigilância, por falta de preparação, por falta de prudência. O que Jesus quer ensinar nessa passagem das 10 virgens é que muitas pessoas ficam pelo caminho porque elas não se preparam, elas não vigiam, elas não se cuidam, elas não querem pagar o preço para poderem chegar até o objetivo final. Porque, gente, o azeite naquela época existia vários níveis de azeite. O azeite que era para unção de sacerdote, o azeite que era para comer, para fazer com comida. Lembra da viúva, da farinha e o azeite que não se acabou? Eles comiam também, né, azeite com farinha. Era meio comum na cultura judaica. E tinha também o azeite para poder queimar nas lâmpadas. Tá? Então tinha que pagar pelos azeites. E as virgens loucas, elas não queriam pagar pelo azeite. Tá bom? E o texto ainda diz: mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. Tá vendo aqui? Esse tipo de gente, essas virgens loucas, elas são aqueles tipos de crente que eles não querem comprar o azeite. Sabe o que eles querem? Eles só querem viver do teu azeite. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, vai lá fazer uma visita para mim. Ô irmão, me ajuda aí com uma oferta, mas ele nunca dá uma oferta para alguém. Gente, tem pessoas que só querem viver do azeite dos outros. Tem pessoas que só querem viver recebendo a oração dos outros. Ele não ora, ele não intercede. Quantas pessoas você conhece na tua igreja que estão dando problemas porque só querem viver do azeite do irmão? E ele não quer buscar o azeite dele, ele não quer comprar o azeite dele. Ele não quer, né, fazer aquilo que você fez para poder ter o azeite. O que Jesus está dizendo nesse texto, meus irmãos, é exatamente isso. Que tem pessoas que não vão chegar até o encontro do noivo, não vão participar desse encontro, desse casamento. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem azeite. E quando falta para ela, ela não quer comprar, ela quer pegar de alguém.
Agora, olha o texto. Olha o texto agora, presta atenção, hein? Jesus disse, né? Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. Só que o texto diz agora, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou seja, não deu tempo. Não deu tempo para essas virgens se prepararem para a festa, para as bodas, para o encontro entre Cristo e a igreja. Não deu tempo. Porque enquanto elas estavam ali perdendo tempo com as coisas do mundo, foi a hora que Jesus veio. No caso, virá, né? E o texto diz, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas, olha só, entraram com ele para as bodas. Olha que forte, a terceira fase do casamento judaico. Eu falei para vocês que era muito importante entender sobre o casamento judaico. Olha isso aqui, meus irmãos. Quem está entendendo, comenta aí, estou entendendo, irmão Vitor. Quem está entendendo? Presta atenção, hein? Jesus disse que, cadê aqui o casamento judaico? Que essas virgens não deu tempo de elas entrarem para as bodas, porque a parábola das 10 virgens aconteceu na terceira fase do casamento judaico. Vocês estão pegando isso? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês entenderem. Lembram de José e Maria? Que Maria ficou grávida? A mãe de Jesus. Por que José ficou desconfiado que ela tinha adulterado? Porque eles estavam na segunda fase, onde eles não moravam juntos, então eles não tinham tido relações sexuais ainda. Maria era virgem. Eles apenas eram noivos. Então José pensou, rapaz, essa mulher me traiu. Aí o anjo veio e falou para ele, não, José, não pense mal de Maria, porque o que está gerado nela é do Senhor, né? É do Senhor que está gerado nela, ok? Olha como é importante você entender as 3 fases do casamento judaico. Abre a sua mente de uma maneira poderosa para você entender a Bíblia, meu irmão. Por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele dá sabedoria, mas quem interpreta, quem medita é você. Como Deus disse para Josué, medita na palavra de dia e de noite. É você que tem que aprender a interpretação bíblica. Você que faz a tua parte. A partir de agora, o Espírito Santo vai ministrar 1000 coisas ao teu coração. Porque você fez a sua parte de buscar, de aprender, de debruçar na palavra, de se esmerar na palavra. Olha que profundo isso. É importantíssimo, meus irmãos. É muito importante. Amém? Vamos continuar então? Vamos lá para o texto agora? Mateus 25, versículo 10, ó, e tendo elas ido comprar o azeite, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja, acabou o tempo. Quem tinha que entrar, entrou. Quem não entrou, perdeu a chance. Olha, esse texto ele é muito, muito forte, gente. Sabe por quê? Porque esse texto está falando sobre oportunidade perdida. Esse texto está falando sobre tempo perdido. Quantas pessoas estão perdendo tempo, gente? Só com coisas banais. Quantas horas a pessoa passa assistindo um filme, quantas horas a pessoa passa fazendo coisas banais todos os dias, e a pessoa não se volta para Jesus para falar assim, Jesus, hoje eu vim buscar azeite. Senhor, eu preciso de azeite para que minha vida venha arder na tua presença e eu venha caminhar em meio à escuridão. A gente não está buscando azeite, é por isso que as pessoas estão ficando pelo caminho. Agora olha o versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens. Quem que chegou atrasado? Os que não tinham azeite. Sempre que não tem azeite, vai chegar atrasado. Fazer o quê? Não é verdade? Olha aí o texto agora. Dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Olha só a mensagem agora, a mensagem da parábola das 10 virgens. Olha a mensagem. Vigiai. Tá vendo que faltou vigilância para as virgens loucas? Por quê? Porque não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então nós temos que estar preparados, buscando o azeite. Buscando o azeite, meu irmão.
Por quê? Porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora que o nosso Senhor há de vir. Então, as virgens, elas representam as damas de honra, que participariam desse cortejo nupcial, que recebia, né, o noivo. Na época, gente, isso era uma honra. Elas carregavam as lâmpadas, né, ou tochas, né, para poder iluminar o caminho ali em meio à escuridão. E a luz, né, as lâmpadas com azeite ali, elas simbolizam a fé e a vigilância de quem espera no Senhor. Então, na parábola, a gente vê 5 preparadas com óleo, 5 cheias de fé, de vigilância, fortes, preparadas, e 5 loucas, aonde elas não buscavam azeite, aonde elas perdiam o tempo delas com coisas fúteis e não compravam o azeite necessário. Tá? Então, as cinco loucas representam as pessoas que estão perdendo tempo por falta de vigilância, por falta de clamor, por falta de oração, por falta de temor a Deus. E aí, quando chegar no grande dia, elas serão pegas de surpresa, porque não estavam preparadas para o dia do casamento. Então, o casamento judaico ele tem 3 fases. 3 fases. Ok? Primeira fase do casamento judaico, o arranjo entre famílias. Então, as famílias, eles prometiam um filho para o outro. Ó, meu filho vai casar com o teu. Ah, minha filha vai casar com o teu filho. Beleza. Fechou. Chegava uma certa idade, vamos fazer o noivado dos nossos filhos. Eles faziam o noivado, mas ninguém morava junto. Eles não tinham relação sexual, não, cada um na casa dos pais. Ok? Até que o noivo preparava a casa, preparava o lugar, como Jesus bem ensinou, que eu já falei para vocês aqui, ó, eu vou para meu pai preparar lugar, depois volto para buscar vocês. Porque o próprio Jesus, ele ensinou sobre isso, ele pregou sobre isso. Amém? E aí, vem a terceira fase, onde é o casamento judaico. Casamento não, né? A boda, né? A festa do casamento judaico. As bodas. Onde acontecia a festa, que poderia durar até 7 dias. Amém? E a partir desse tempo, né? Desse casamento, foi aí que Jesus disse, olha, quem queria participar da festa tinha que ter azeite para fazer o cortejo nupcial, para poder participar do encontro. A igreja do Senhor vai ser salva, presta atenção. A igreja, não estou falando prédio, não estou falando igreja Lagoinha, igreja Batista, Assembleia. Estou falando igreja, são as pessoas que creem em Jesus, que ele ressuscitou, que ele morreu e ressuscitou dos mortos. A igreja será salva, assim como a arca de Noé foi salva. Agora a questão é, você está dentro da arca? Você está dentro da igreja? Não dentro da igreja paredes, fazendo parte do corpo de Cristo. Ok? Você faz parte do corpo de Cristo? Agora entra uma mensagem muito poderosa que você vai entender. Em Apocalipse, Jesus ele fala para uma das igrejas: antes você fosse frio ou você fosse quente, vomitar-te da minha boca, você não faz parte do meu corpo, porque você é morna. Porque são as pessoas despreparadas, são as pessoas sem azeite, são as pessoas que não estão com a vida no Senhor Jesus. Pessoas são acostumadas com o ambiente religioso, com o ambiente de pregação, com o ambiente de oração, com o ambiente de louvor, mas são pessoas que não estão com o coração entregue ao Senhor. Olha que poderoso isso. Essa é a mensagem. Precisamos do azeite do Espírito Santo. Precisamos da comunhão com o Espírito Santo. Tá? Sim, o Raul está perguntando aqui, dentro do contexto lá dos castiçais, são as igrejas, tá? Está escrito lá em Apocalipse, que 7 castiçais representavam as 7 igrejas, naquele contexto, tá bem? Uma coisa que a gente tem que entender, cada passagem tem que ser examinada dentro do seu contexto. Amém, queridos? E eu quero fazer um convite para vocês, você que ainda não é aluno da Leitura Raio-X, tem algumas vagas liberadas para quem se inscreveu na Leitura Raio-X, que vai ganhar também junto o Manual do Pregador. Se você está assistindo esse vídeo aqui, pode ser que ainda estão abertas, né? Se você está ao vivo, claro que está. Mas depois, quem assistir depois, né, gravado, não sei se ainda vai estar aberto. Então, entre logo no primeiro link da descrição do vídeo, para você não perder aí a oportunidade de entrar para a Leitura Raio-X e ganhar também o Manual do Pregador. Ok? Então, o primeiro link é na descrição do vídeo. Tá bom, gente?
Deus abençoe muito vocês aí. Beijo no coração e até a nossa próxima aula.